Olá, seja bem-vindo. Mais uma aula de português aqui. Hoje veremos o assunto sintaxe de concordância, tá bem? Vamos lá então, dando início. Sintaxe de concordância, veja bem, o que é? A sintaxe de concordância diz respeito às regras que governam o acordo entre os termos da oração. Estou falando então em sintaxe, não é mesmo? Sintaxe vai analisar os termos da oração, ou seja, como palavras de uma mesma estrutura gramatical, opa, eu estou riscando tudo, né? Estrutura gramatical devem concordar entre si em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. E nos casos dos verbos, né? Tem também regência verbal, né? Em pessoas e número. A concordância pode ser, então, veja só, deixa eu pegar o marca-texto que é melhor para a gente acompanhar aqui. Olha, concordância nominal. O que é a concordância nominal? Eu tenho, então, concordância verbal e concordância nominal. Concordância verbal vai se dar entre o verbo e o sujeito, o núcleo do sujeito ali, tá? E daí eu vou ter as variações de pessoa e de número, tá? Singular e plural, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, tá bem? E a concordância nominal, como é que ela se faz? Ela se faz entre o substantivo, tá? E os elementos que o acompanham. Vocês se lembram quais são os elementos que acompanham o substantivo? Veja só, o adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral. São essas 4 classes de palavras que acompanham o substantivo, concordam com ele. Concordam de que jeito, Rubim? Concordam em número, tá bem? Singular e plural, e também concordam em gênero, masculino e feminino, tá? E depois eu tenho a concordância verbal, que se dá entre o verbo e o seu sujeito, tá? De acordo com a pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Primeira pessoa quem fala, segunda pessoa com quem eu falo, terceira pessoa de quem ou do que eu estou falando. Tudo bem? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São essas pessoas que a gente tem aí. O singular e plural também enfatiza a questão do número, né? Traz pra gente a ideia de número, singular e plural. Eu, primeira pessoa do discurso, no singular. Nós, primeira pessoa do discurso, no plural. E assim por diante. Tranquilo, né? Tudo bem? Vamos lá, continuando. A concordância verbal, então. Vamos lá. A concordância verbal é a relação entre o verbo e o núcleo do sujeito, como a gente falou, né? Ou seja, se o sujeito estiver no singular, o verbo também estará no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo também deverá estar no plural. Regra básica para nós, não existe problema aí. Vamos ver os exemplos aqui, ó. As instalações da empresa são precárias. Vamos pegar o sujeito aqui. O sujeito é isso, ó. As instalações da empresa, tá? Tudo isso aqui é o sujeito. O sujeito é o termo do qual se fala. Então, estou falando o que são precárias. As instalações da empresa. Veja só, deixa eu pegar a caneta agora. Olha, o verbo, né? O verbo está aqui, ó. São, né? É o verbo ser, tá bem? É o verbo ser. As instalações são, ou seja, eu preciso pegar aqui o núcleo do sujeito, tá? Porque e se eu quiser concordar com esse cara aqui, ó, vai ficar errado, né? Vai ficar errado, porque não é a empresa que é precária, são as instalações da empresa que são precárias, tudo bem? Isso ajuda muito na interpretação de texto, né? Então veja só, ele não está concordando com empresas, e sim com instalações, o núcleo do sujeito, a palavra mais importante do sujeito. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a concordância verbal. Agora veja, essa aqui é a explicaçãozinha, né? Essa frase com o sujeito, as instalações da empresa, cujo núcleo é a palavra instalações, né? Pois elas é que são precárias, as instalações que são precárias, tá bem? E não a empresa, aí fica bem a dica aí, toma cuidado com isso. Bom, vamos ver a primeira regrinha, então, que começa a dar dúvida para o estudante, tá? Muitas das
das regras de concordância, elas não dão dúvida, a gente usa, elas não dão dúvida, né? A gente usa a todo instante, a todo momento, sem problema algum. Mas veja algumas que vão dar dúvida, ó. Sujeito composto, né? Sujeito composto, você sabe que é aquele sujeito que tem mais de um núcleo. E ele vai vir antes do verbo. Sujeito composto, mais de um núcleo, vamos supor João e Maria, e ele vem antes do verbo. João e Maria são felizes. Como é que se comporta o verbo aí, ó? Quando o sujeito é composto e vem antes do verbo, esse verbo deve, ó, deve estar sempre, ó, enfatizando, hein? Sempre no plural, tá? Se o sujeito composto vier antes do verbo, o verbo obrigatoriamente concorda com todos os núcleos, concorda com a noção de plural. Agora, veja só o exemplo aqui, né? Olha, Maria e José, quais são os núcleos qual é o sujeito? O sujeito é Maria e José. Quais são os núcleos? José, Maria, são dois núcleos, sujeito composto. Como é que se comporta o verbo então? Vai para o plural. Estou na terceira pessoa, então o verbo vai para a terceira pessoa do plural. Tranquilo. Continuando, regrinha número 2, veja só. Regrinha número 2 vai dizer o seguinte para a gente. Sujeito composto ainda depois, ó, isso é importante, ó, depois do verbo. Como é que ele se comporta depois do verbo? Será que é igual? Veja só. Quando o sujeito composto vem, né, depois do verbo, né, ou seja, tem o verbo e depois vem o sujeito composto. O verbo tanto, olha, importante, hein, tanto pode ficar no plural, como, né, pode concordar com o sujeito mais próximo. E olha, isso é importante, ó, o sujeito mais próximo. Bom, vejamos o exemplo então. Discursaram, vamos pegar esse aqui, ó, discursaram. Opa, risquei em cima do texto, né? Olha, discursaram o diretor e professores. Veja que diretor está no singular e professores está no plural. O que acontece? O verbo, qual é a regra mesmo? O verbo tanto pode ficar no plural, concordando com os dois núcleos, como pode concordar com o mais próximo. Por exemplo, discursaram, então, ele está concordando com os dois núcleos, tá? Com toda a ideia do sujeito. Agora, eu posso também concordar com o mais próximo. Veja só, discursou diretor e professores. Rubem, mas não é sujeito? É sujeito. Diretor e professores são os núcleos do sujeito, tá? O sujeito aqui é composto, continua sendo. Porém, o verbo tem essa possibilidade de concordar com o mais próximo se o sujeito vier pós-posto ao verbo, vier depois do verbo. E eu posso, então, fazer a concordância com todos, no plural, como a gente já sabe, como é de praxe para nós, ou posso fazer a concordância com o mais próximo. Tudo bem? Vamos lá, continuando então. Número 3, regrinha número 3. Sujeito agora formado por pessoas gramaticais diferentes. Como assim? Primeira, segunda e terceira pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Pessoas diferentes do discurso. Às vezes, aqui, por exemplo, né, diretor e professores, são todas aqui pessoas da mesma classe, tá? São todos do mesmo nível, todas são da terceira pessoa, diretor e professor, terceira pessoa, eles, né? Agora, vejamos quando eu tenho pessoas gramaticais diferentes, primeira e segunda pessoa, por exemplo. Veja só, quando o sujeito é composto, né? Mas as pessoas gramaticais são diferentes, o verbo também deve ficar no plural. Olha só que coisa curiosa, né? Quando eu tenho o sujeito composto e ele é composto por várias pessoas gramaticais diferentes. Primeira, segunda e terceira pessoa, por exemplo. O verbo precisa ficar no plural obrigatoriamente. No entanto, ele concordará
Ó, ele concordará com a pessoa que tem prioridade gramatical. E qual a prioridade gramatical? Vejamos, olha só. Isso quer dizer que a primeira pessoa, o eu e o nós, né? Primeira pessoa singular e plural, tem prioridade em relação à segunda, o tu e o vós. Inclusive, e assim por diante, né? A segunda pessoa tem prioridade em relação à terceira pessoa. Tranquilo? É assim, então, existe uma hierarquia entre as pessoas, tá? Vejamos então. Olha os exemplos. Nós, vós e eles. Nós, vós e eles. Quais pessoas do discurso nós temos aqui, então? Nós temos aqui primeira pessoa, né? Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, o vós, e terceira pessoa do plural, o eles. Nós vamos à festa. Olha só o verbo está concordando com qual dessas pessoas? Está concordando com a primeira pessoa do plural, tá bem? Então, cuidado. Se tiver várias pessoas gramaticais diferentes, ele vai sequenciar, ele vai exigir, vai fazer a concordância com a prioridade. Prioridade primeira pessoa, depois segunda pessoa, depois terceira pessoa. Veja só o outro exemplo aqui, os outros dois exemplos. Olha, tu e ele falais outra língua. Tu e ele falais outra língua. Tudo bem, esse falais está concordando com quem? Está concordando com o tu, porém ele vai para o plural, né? Como se fosse aqui, olha, tu e ele, então são, né? É vós, né? Eu vou usar o pronome vós. Vós falais outra língua, né? Vós falais outra língua? É uma pergunta até, né? Olha, veja o outro exemplo. Lucas e eu conseguimos. O verbo está conjugado em que pessoa, hein? Primeira pessoa, né? Primeira pessoa, porém do plural, né? É o nós. Lucas e eu, nós, né? Nós conseguimos, né? Passamos no concurso. Lucas e eu conseguimos, vírgula, né? Vamos colocar uma vírgula aqui para ficar gramaticalmente correto o texto. Conseguimos, passamos no concurso. Tá bem? Tranquilo? Vamos ver mais uma regra então. Sujeitos formados por sinônimos. Isso às vezes acontece. O que é sinônimo mesmo? Palavras com significados iguais, parecidos. Nesse caso, o verbo tanto pode ir para o plural, como pode ficar no singular. Se eu tenho sujeito formado por sinônimos, o verbo pode ir para o plural ou pode ficar no singular. As duas formas são aceitas. Como assim, Rubem? Vamos ver um exemplo. Vamos lá, olha. Preguiça e lentidão destacaram aquela agência. Veja, preguiça e lentidão são meio que sinônimos, né? Não tem o mesmíssimo campo semântico ali, né? O mesmo radical, não. Mas estão na mesma linha, então preguiça, lentidão, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Então veja, o verbo pode ir para o plural, mas também, veja, pode ficar no singular. Aí ele vai concordar com o mais próximo também, né? Vamos dizer assim, né? O mais próximo vai estar no singular, ele vai estar no singular, então o verbo vai permanecer no singular. Tá bem? Muito claro, né? Veja outro exemplo dessa mesma regra. Força e determinação fizeram a diferença. Ou então força e determinação fez a diferença. Lembrando que, mesmo que o verbo esteja no singular, força e determinação continuam sendo sujeitos, tá bem? Não vai mudar. Regrinha número 5. Regra número 5 vai dizer o seguinte: sujeito formado por palavras em gradação e numeração, ou numeração, né? Olha, este é mais um caso em que tanto o verbo pode flexionar para o plural, como pode concordar com o núcleo mais próximo. Ou seja, eu tenho duas possibilidades aqui também. Palavras em gradação ou enumeração. Vamos ver um exemplo, claro. Olha, um mês, um ano,
uma década de poder não supriu a saúde. Ou então, um mês, um ano, uma década de poder não supriram a saúde. Tá bem? O verbo também vai poder se comportar das duas formas, singular ou plural, com palavras ou expressões que denotem aí uma gradação, uma enumeração. Você percebe que vai aumentando, né? Um mês, um ano, uma década, né? Eu vou aumentando isso. Isso é uma gradação e também o verbo pode se comportar das duas formas. Veja só, a mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra provocava risadas. Provocava, está concordando com palavras? Ou então, olha só, provocavam concordando com todos, né? Olha, concordando com todos ali. Tá bem? A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra provocavam risadas. As duas concordâncias são possíveis, são aceitas de acordo com a norma culta da nossa língua. Continuando, vamos ver mais uma regra aqui. Bem, são muitas, são algumas sim, né? Senão não teria graça, né? Olha, número 6, o sujeito resumido por tudo, nada, ninguém, nenhum, ou ainda cada um. Como é que fica essa concordância, hein, Rubinho? O sujeito é resumido. Vamos entender isso? Vamos pegar esse exemplo aqui já, ó. Amélia, Camila, Pedro, ninguém o convenceu. Veja só, olha só que coisa curiosa. O que está acontecendo aqui? Eu tenho o sujeito aqui, eu vou marcar o sujeito para você enxergar. Ó. O sujeito está aqui, ó. Opa, quase que a Camila saiu, né? Olha, o sujeito está aqui, né? Agora, veja só, eu tenho a palavra que resume esse sujeito e a palavra ninguém. Veja, o ninguém não é mais um item ali a ser analisado, né? Ele é um item que resume os outros, não é mais um nome. Não é como se fosse Maria, Camila, Pedro e João. Não, o ninguém resume os demais. Olha, ninguém o convenceu. Ou seja, o verbo fica no singular, concordando com esse ninguém, concordando com tudo, concordando com nada, concordando com nenhum, ou ainda concordando com cada um, tá bem? Lembra disso, essa regrinha é bem cobrada em concurso, tá? Então, cuidado. Continuando, olha, tem mais um exemplo dele aqui, né? Flores, doces, presentes, nada a fazia mudar. Esse nada resume todos os outros elementos, ó. Então, o verbo obrigatoriamente fica no singular, tá bem? Fica no singular. Show de bola, Rubinho. Continuando, então. Número 7, regrinha número 7, já dica, né? Uma dica de como fazer a concordância muito bem. Sujeitos ligados pela preposição com. Muito comum na nossa língua, tá? Cuidado, olha. O que acontece com o com? Quando semelhante à ligação, né? Quando parecer com e, né? Quando esse com parecer com e, o verbo vai para o plural, tá bem? Quando tiver a entender que é um com o outro, mas na verdade dá para entender ali que é e o outro, né? João e Maria, ou João com Maria, né? João com Maria fizeram as compras, por exemplo, né? Então veja o exemplo aqui da apostila, ó. O ator com seus convidados, olha, o ator com seus convidados chegaram, né? Chegaram, deixa eu apagar ali em cima para não confundir, ó. O ator com seus convidados chegaram a ser. O que está acontecendo? O ator é um núcleo do sujeito, ator, né? E depois eu tenho convidados. Perceba, esse com, né? Esse com tem valor de e, tem valor dessa outra conjunção aditiva, e. O ator e seus convidados. Tudo bem? Quer dizer que não, ele não estava em companhia, ele estava com eles, junto com eles, né? Então, é um e o outro, né? É um e os outros, tá bem? Olha, mas, olha, cuidado, Olha que legal. Deixa eu até grifar para você ver, ó. Mas, quando o com
representar em companhia, e é diferente, né? A interpretação é diferente aqui, o verbo concorda com o antecedente e o segmento com, e é grafado entre vírgulas. Olha só que coisa curiosa, né? Às vezes a gente escreve errado sem perceber, né? Então veja, vamos ver o exemplo aqui, ó. Exemplo, o pintor, com todos os auxiliares, resolveu mudar a data da exposição. O que vai aparecer na tua prova? Se tiver que cair uma coisa dessa na tua prova de concurso público, veja bem, vai aparecer vírgulas, tá? Esse com e o complemento dele aqui, ó, vai vir com entre vírgulas e o verbo tem que estar no singular. Ah, se não tiver vírgula. Se não tiver vírgula, ele está dizendo que esse com está indicando mais um núcleo do sujeito e daí o verbo terá que estar no plural, tá bem? Coisa doida, né? Que coisa maravilhosa, Rubinho, essa língua. Exatamente, por isso que a gente ama tanto ela, né? Aliás, a ama, né? Nós a amamos, melhor dizendo. Olha, regrinha número 8 agora, o sujeito ligado por nem. Sabe esse nem? Nem uma coisa, nem outra? Exatamente, o sujeito ligado agora, sujeitos ligados por esse nem. O que acontece? Neste caso, o verbo vai para o plural. Nem uma coisa, nem outra, né? Olha, nem chuva, nem frio são bem recebidos, nem chuva, nem frio são bem recebidos. O verbo ser aqui, né? Fica no plural. Tranquilo, né? Tranquilinho. Mais uma última concordância aqui nesse primeiro bloco, né? Vamos dividir em blocos para não ficar muito longa a aula. Número 9, sujeitos ligados por ou. O ou também é presente, né, na nossa língua, a gente usa bastante, né? Os verbos ligados pela partícula ou, veja só, vão para o plural, mas cuidado, ó. Vão para o plural quando a ação verbal estiver se referindo a todos os elementos. Ou seja, eu tenho que analisar isso daí, não posso sair fazendo de qualquer jeito, não. Ah, sempre que tiver ou, o verbo vai para o plural. Vai, mas se ele estiver se referindo a todos os elementos ali presentes. Por exemplo, gritos ou gestos incomodavam. Perceba, a ação verbal tanto faz referência a gestos quanto a gritos, né? Então, eu tenho aí, deixa eu colocar direitinho aqui, né? Olha, eu tenho aqui o que acontece nessa estrutura. O verbo concorda com gestos e também concorda com gritos, né? Gritos ou gestos. Na verdade, os dois, né? Poderia ser um E ali, não é mesmo? No lugar do ou, poderia ser um E sem problema nenhum, né? Mas o texto permite que seja o ou? Permite, mas temos que ter essa análise mais criteriosa aqui. Gritos ou gestos incomodavam. Não é uma coisa ou outra, né? As duas coisas incomodavam. Veja o outro exemplo. Álcool ou tabaco fazem mal. Veja, está no plural o verbo, né? O que acontece? Esse ou poderia ser trocado por e. Tanto o álcool quanto o tabaco fazem mal à saúde. Não é um ou outro, né? Os dois fazem mal. Então, nós temos aí a concordância do verbo no plural. Quando a partícula ou, agora veja só, essa aqui é mais interessante ainda. Quando a partícula ou é utilizada como retificação, né? Estou retificando o enunciado que eu falei, o verbo concorda com o último elemento. Com o último. Se o último estiver no plural, vai para o plural. Se o último estiver no singular, fica no singular. Veja os exemplos. A menina ou as meninas esqueceram muitos acessórios. Veja, eu retifiquei com meninas, né? Eu quis falar menina, mas na verdade eram todas as meninas. As meninas, né, esqueceram muitos acessórios.
Agora, veja, as meninas, e eu estou retificando aqui, ó, a menina, ou, né, ou melhor, né, quando a gente fala assim, né, ou melhor dizendo, né, esse ou quer dizer isso, tá? Eu estou retificando. O verbo vai concordar com o mais próximo. Na retificação, o verbo concorda com o mais próximo. Tudo bem? Olha, mas aqui ainda tem um outro porém, olha. Mas quando a ação verbal é aplicada a apenas um, olha que legal, dos elementos, o verbo permanece no singular obrigatoriamente. Veja o nosso exemplo. Lula ou Jair será, olha que coisa curiosa, né? Será o novo presidente. Lula ou Jair será o novo presidente. Veja bem, o verbo o verbo aqui está no sentido de exclusão, né? Um ou outro, né? E quem faz essa exclusão é esse ou que determina aqui, olha, um ou outro será presidente, não tem a possibilidade dos dois serem presidentes, né? Um ou outro será o presidente. Então, cuidado com esse ou. Ele pode ter uma variação incrível aí, bem sutil, e na hora da prova tem que prestar atenção. Daqui a pouco a gente volta no outro bloco.